Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Conferências introdutórias sobre psicanálise de Sigmund Freud, parte 1. Prefácio 1917. O que ao público agora ofereço como uma introdução à psicanálise não se destina a competir, de forma alguma, com determinadas descrições gerais desse campo de conhecimento, como aquelas já existentes, e dentre as quais citam-se, por exemplo, Sage de Itchan, 1913, Pister, 1913, Kaplan, 1914, Regis Snard, 1914, e Meijer, 1915. Este volume é uma reprodução fiel das conferências que proferi na universidade, durante as 2 temporadas de inverno de 1915, 2016 e 1916, 2017, perante um auditório de médicos e leigos de ambos os sexos. Quaisquer peculiaridades deste livro que possam surpreender os leitores são devidas às condições em que ele se originou. Em minha apresentação não foi possível preservar a tranquila serenidade de um tratado científico. Pelo contrário, o conferencista tinha de se empenhar em evitar que a atenção de seu auditório declinasse durante uma sessão de quase 2 horas de duração. As necessidades do momento muitas vezes tornaram impossível evitar repetições ao tratar de um determinado assunto. Poderiam emergir uma vez, por exemplo, em relação à interpretação de sonhos e mais tarde, de novo, em relação aos problemas das neuroses. Também em consequência da maneira como o material foi ordenado, alguns tópicos importantes, o inconsciente, por exemplo, não puderam ser exaustivamente debatidos em um só ponto, mas tiveram de ser retomados repetidamente e outra vez abandonados, até que surgisse nova oportunidade para acrescentar alguma informação adicional a respeito. Aqueles que estão familiarizados com a literatura psicanalítica encontrarão nesta introdução pouca coisa que não lhes seja conhecida já a partir de outras publicações muito mais detalhadas. Não obstante, a necessidade de completar e resumir algum tema compeliu o autor, em certos pontos, a etiologia da ansiedade e as fantasias histéricas, a apresentar material que até então havia retido. Freud. Viena, primavera de 1917. Prefácio da tradução hebraica 1930. Estas conferências foram proferidas em 1916 e 1917, proporcionaram uma descrição muito pormenorizada da posição da jovem ciência naquela época, e continham mais do que seu título indicava. Proporcionaram não apenas uma introdução à psicanálise, mas abrangeram a maior parte de seu conteúdo temático. Isso, naturalmente, já não é mais verdade. Nesse meio tempo houve progressos em sua teoria e importantes acréscimos à mesma, como a divisão da personalidade em ego, superego e id, uma modificação radical na teoria dos instintos, bem como descobertas referentes à origem da consciência e do sentimento de culpa. Assim sendo, estas conferências se tornaram em grande parte incompletas, na verdade, somente agora é que se tornaram realmente introdutórias. Porém, em outro sentido, mesmo hoje elas não foram suplantadas, nem se tornaram obsoletas. O que contém ainda é acreditado e pensado, afora algumas poucas modificações, nos institutos de formação psicanalítica. Os leitores de hebraico e especialmente os jovens, ávidos de conhecimento, se defrontarão neste volume com a psicanálise vestida com o antigo idioma que tem sido despertado para uma vida nova pela vontade do povo judeu. O autor bem pode imaginar o problema que se propôs seu tradutor. E nem pode suprimir a dúvida quanto a saber se Moisés e os profetas teriam julgado inteligíveis estas conferências em hebraico. Pede, entretanto, aos descendentes deles, entre os quais ele próprio se inclui, a quem este livro se destina, para que não reajam demasiado prontamente a seus primeiros impulsos de crítica e enfado, rejeitando-o. A psicanálise revela tantas coisas novas, e, em meio a tudo isso, tantas coisas que contraditam opiniões tradicionais, e tanto fere sentimentos profundamente arraigados, que não pode deixar de provocar contestação. O leitor, se deixar em suspenso seu julgamento e permitir que a psicanálise, como um todo, provoque nele sua impressão, talvez se torne receptivo à convicção de que mesmo essa indesejada novidade é digna de se conhecer e indispensável para todo aquele que deseja compreender a mente e a vida humana. Viena, dezembro de 1930. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.